Carlos e João eram amigos de longa data, caçadores experientes que conheciam cada canto da floresta amazônica ao redor de Belém do Pará. Decidiram fazer mais uma de suas caçadas noturnas, desta vez com a intenção de explorar uma área mais remota, onde haviam ouvido histórias de javalis gigantes. Os dois passaram a tarde arrumando seus equipamentos. Carlos checou as armas, enquanto João preparava as mochilas com suprimentos e lanternas. Ao cair da noite, estavam prontos para partir. Carlos e João eram meticulosos na preparação. Carlos conferia as armas com cuidado, desmontando e limpando cada peça, enquanto João organizava os suprimentos. Eles carregaram suas redes, cobertores, um fogareiro portátil e um estojo de primeiros socorros. Também levaram facões, cordas e lanternas. Finalmente, ao cair da noite, estavam prontos para partir. Eles partiram ao entardecer, quando a luz do sol começava a desaparecer, e a floresta mergulhava em uma penumbra densa. A trilha era estreita, e serpenteava por entre as árvores, cada passo ecoando no silêncio inquietante da noite. A floresta parecia ter vida própria, com sombras se movendo ao redor, e o ar carregado de umidade e cheiros de vegetação. A caminhada era lenta e cuidadosa. O chão estava coberto de folhas úmidas, e raízes emergiam traiçoeiramente em seu caminho. Os sons da floresta noturna, os cantos dos grilos, os pios distantes de aves noturnas e o som das folhas, formavam uma sinfonia natural que acompanhava seus passos. A densa vegetação parecia fechar-se ao redor deles, tornando a trilha ainda mais estreita e a escuridão mais opressiva. A meio caminho, decidiram fazer uma pausa. Sentaram-se em um tronco caído, beberam água e comeram alguns pedaços de carne seca. Depois de um breve descanso, continuaram sua jornada, com a sensação de que estavam sendo observados. A floresta parecia ter olhos que os acompanhavam em cada movimento. Depois de algumas horas de caminhada, chegaram a uma clareira onde decidiram montar acampamento. Estavam exaustos, mas ainda vigilantes. Foi então que notaram uma luz estranha no horizonte, pulsando em um tom alaranjado. Curiosos, decidiram investigar a luz, movendo-se cautelosamente pela mata. Enquanto se aproximavam, notaram que a luz não era constante. Ela pulsava e mudava de intensidade, criando sombras bizarras nas árvores ao redor. O ar estava mais quente, e o cheiro de queimado começou a encher suas narinas. Quando chegaram mais perto, a luz tornou-se mais brilhante e intensa, quase cegante. A clareira estava iluminada por um brilho alaranjado, como se um grande incêndio estivesse prestes a começar. Mas não havia sinal de fogo ou fumaça, apenas a luz pulsante. Ao se aproximarem da origem da luz, ficaram paralisados de medo e fascínio. No centro da clareira, uma serpente gigantesca feita de fogo se movia lentamente, iluminando tudo ao redor com sua luz alaranjada. O calor era intenso, e um sibilo profundo parecia emanar dela. A criatura parecia perceber a presença dos caçadores, mas não mostrava sinal de agressividade. Ela se movia graciosamente, como se estivesse dançando ao som de uma melodia invisível. Os olhos da serpente eram duas brasas incandescentes, que pareciam olhar diretamente para a alma de Carlos e João. Enquanto seguiam a criatura de fogo, outras luzes começaram a aparecer entre as árvores. Pequenas esferas azuis que flutuavam silenciosamente, criando um espetáculo perturbador e hipnotizante. As esferas azuis pareciam orbitar a serpente, como se estivessem protegendo-a ou guiando-a. As luzes amarela e laranja pareciam guiar a cobra de fogo em direção ao rio. Quando chegaram, viram uma luz ainda mais brilhante e dourada surgir, flutuando acima da água. Era a Mãe do Ouro, outra lenda que conheciam bem. As três entidades se moviam em uma dança sincronizada, como se estivessem se comunicando. O rio refletia as luzes de maneira mágica, criando um espetáculo de cores e formas. A Mãe do Ouro irradiava uma luz dourada, que contrastava com o brilho alaranjado da serpente de fogo e o azul das esferas flutuantes. O som do rio, combinado com o sibilo da serpente e o zumbido das esferas, criava uma melodia sobrenatural. O céu acima começou a brilhar com luzes que se moviam rápido, como se estivessem descendo do espaço. A tensão aumentou, e os caçadores se viram no meio de um espetáculo sobrenatural e inexplicável. As luzes no céu formavam padrões geométricos,
e um zumbido crescente preenchia o ar. De repente, um som alto e um zumbido encheram o ar. A Mãe do Ouro desapareceu no ar. As luzes azuis se dissiparam, e a cobra de fogo se encolheu até sumir. Carlos e João ficaram ali, em silêncio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Os caçadores voltaram ao acampamento em silêncio, ainda em estado de choque. Tentaram dormir, mas as imagens do que tinham visto continuavam a assombrá-los. No dia seguinte, partiram de volta para Belém, ainda perplexos, e tentando encontrar uma explicação racional para o que tinham presenciado. De volta a Belém, contaram sua história para alguns amigos, mas ninguém acreditou. A maioria achou que estavam delirando, ou que tinham comido algo que os fez alucinar. Mas Carlos e João sabiam a verdade. Eles tinham visto algo que desafiava a lógica e as lendas. Carlos decidiu escrever um diário detalhado sobre a experiência, registrando cada detalhe e sensação. João começou a investigar outras lendas e relatos de avistamentos estranhos na região, buscando alguma conexão. Ambos estavam determinados a descobrir mais sobre o que tinham testemunhado, mesmo que isso significasse enfrentar o ceticismo e a incredulidade de todos ao seu redor. Uma coisa é certa, cada dia tem mais e mais relatos do Boitatá, Mãe do Ouro e sondas ufológicas. O que vocês acham? Será Mãe do Ouro? Boitatá? Ou sondas extraterrestres de outros mundos? Acesse o link nos comentários fixados e baixe esse e outros e-books de forma gratuita. Peço que ajudem o canal compartilhando o vídeo, o e-book, curtindo e comentando se gostaram ou se já tiveram alguma experiência sobrenatural com o Boitatá, Mãe do Ouro ou luzes misteriosas. Vai me incentivar a produzir novas histórias de terror e mistério. Um grande abraço e até a próxima história.